O Brasil alimenta o mundo, e a gente sabe disso. E com grandes responsabilidades vem grandes desafios. E hoje aqui nós fomos todos convidados, então, a conhecer os desafios da sustentabilidade no agro. Desde práticas pioneiras traçadas por produtores e pesquisadores que estão aí há muito tempo fazendo esse trabalho árduo, e também a conhecer as novas oportunidades que esse mercado vem abrindo. Então, dando sequência ao nosso ciclo de palestras, vamos continuar aqui com ninguém menos do que o nosso querido diretor Charles. O Charles vai falar um pouquinho para a gente, então, sobre as oportunidades e o benefício do selo Brasil Agro Sustentável. Ele é diretor comercial e responsável técnico da DCS e consultoria ambiental, engenheiro ambiental, auditor líder nas normas ISO 9001, 14001, 45001 e 14064. Charles, por favor, a palavra é sua. Olá, obrigado aí, obrigado Thiago, obrigado a toda a nossa equipe, todo o nosso time aí da CS Consultoria Ambiental que está aqui participando, engrandecendo o evento. Ao final, todo o trabalho, todo o reconhecimento que vem através desse trabalho é pelo esforço de todos nós, né? Então, vamos trazer aqui um assunto bastante interessante, né, para somar, para agregar os demais palestrantes, que é um modelo de trabalho que certifica todo esse compromisso, certifica todas essas iniciativas que as propriedades rurais e os proprietários rurais têm, né, de forma a dar notoriedade a esse processo, né, e segurança ao mercado de investimento, ao mercado que comercializa, compra e adquire produtos oriundos de boas práticas, né? Então, deixa eu dar uma testada aqui no slide, ver se está passando aqui para mim. Isso, legal, legal. Então, vou falar um pouco sobre propriedades sustentáveis e certificação. Certificação é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, né? Apesar de ser um assunto já um pouco chancelado no mercado industrial, no mercado de serviços, né? Certificação é um procedimento padrão, mas dentro das propriedades rurais, esse é um elemento novo, mas é um elemento que veio para ficar e para poder dar maiores vantagens de segurança, né, para essas propriedades. Como o Thiago comentou, nós fazemos parte aqui da CS Consultoria Ambiental, que é uma empresa que atua no ramo de assessoria para que atividades comerciais, industriais e agropecuárias possam estar adequadas, né, a fim de que respeitem a legislação, consigam ter segurança nesse processo e possam receber o reconhecimento disso via o mercado. Nós atuamos aí em alguns estados do país e estamos desenvolvendo projetos para poder entrar nos demais estados, mas hoje a CS, com sua equipe multidisciplinar, né, bastante competente, consegue atender projetos de forma contínua e integrada em vários estados do Paraná, da federação. Bom, o que é um ponto importante e um ponto bastante relevante para o que nós vamos falar? Aonde se busca informações, né, de boas práticas ou de regularização de atividades agropecuárias. É uma infinidade de documentação, uma infinidade de documentos, informações e comprovações que precisam ser feitas diante de diversos órgãos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Então, de que forma a gente busca essas informações? Hoje, existem diversos sistemas integrados e sistemas, às vezes, independentes para poder obter esse tipo de informação. Ou seja, como você descobre se essa propriedade tem o licenciamento ambiental adequado, né? Como você descobre se ela está fazendo a sua operação de forma adequada, respeitando toda a legislação. Existe o licenciamento ambiental, que você consegue, né, a fim dessa consulta, em alguns estados, de acordo com os sistemas, né, desses estados, consultar se essa atividade é passível de licenciamento e se ela está licenciada. Okay? Então, hoje, se você precisar
seja no estado do Paraná, Mato Grosso, Goiás, buscar esse tipo de informação, há uma dificuldade, porque às vezes os sistemas não são de fácil acesso, né, busca, mas você precisa criar mecanismos para que isso seja unificado, né? A proposta do trabalho que a gente vai colocar aqui é para que isso tudo seja unificado em um processo atestado diante de um processo de certificação. As informações digitais, elas auxiliam nas tomadas de decisões e nas avaliações de crédito, de projetos, né? Isso acontece, né, rotineiramente. Então, elas são importantes. Hoje, uma operação de crédito via banco, uma operação de investimento, de venda de produtos, de criação, são feitas através de consultas digitais, né? Se essa área tem embargo, se essa área está com o cadastro ambiental rural dela ativado, quais são os compromissos ali mínimos legais que ela está cumprindo, né? É feita essa consulta hoje pelos canais digitais aí, oferecidos pelos estados. Porém, dependendo, né, do tipo de operação e dependendo do interesse desse investimento, elas não são suficientes, né? É possível identificar que uma propriedade ela tem o licenciamento ambiental da atividade dela, mas de forma digital você não consegue saber se de fato ela está cumprindo o compromisso do licenciamento ambiental que ela recebeu, que foi emitido. Então, dessa forma digital, você consegue parcialmente obter essa informação, mas não consegue aprofundar nesse dado a fim de que ter maior segurança nesse tipo de operação faça sentido. E aí, eu me proponho a ir nessa linha, eu me proponho a aprofundar a minha propriedade, a ter essas informações mais detalhadas, a conseguir comprovar isso. O que isso me gera? Bom, primeiro você tem uma questão legal, né? Você está de forma antecipando aí o teu risco, né? Se cuidando para que não haja nenhuma sanção, nenhum problema legal de legislação, né? Que isso acontece muito e geralmente é o que dá mais destaque, né? Quando uma propriedade tem um incêndio, quando uma propriedade é embargada por algum problema ambiental, isso ganha destaque às vezes nas notícias. E sabemos que isso não é o papel da grande maioria e do agronegócio responsável, mas isso ganha destaque, às vezes, nas notícias. O que nós queremos fazer? Nós queremos, diante desse processo, dar segurança e criar oportunidades. Que tipo de oportunidades? O Dr. Rogério hoje comentou muito sobre a CPR Verde. É um mecanismo novo que muitas instituições estão internalizando o processo para poder trazer as vantagens para essas propriedades que consigam emitir CPRs verdes, né? Para tudo isso, tem toda uma segurança, critérios para serem emitidos, ou seja, uma propriedade que não possui minimamente a sua regularidade legal, sua regularidade ambiental, dificilmente vai conseguir acessar ou fazer um tipo de negociação de CPR verde, né, no mercado hoje. O que ele pode estar inserido, nesse caso, numa evolução. Ele pode estar comprometido a se regularizar para conseguir acessar esse tipo de condição, de oportunidade. O assunto do momento, né, o crédito de carbono, seja ele florestal, seja ele do solo, agrícola, seja ele de energias renováveis, de resíduos, biodigestão, é um assunto também bastante novo, mas o desafio está em desenvolver ali as metodologias que o mercado vai absorver e imagine, então, qual que é o nível de confiabilidade que tem que ter essa informação e quem está garantindo esse tipo de informação para isso ser monetizado. Então, ou seja, uma propriedade que que tenha potencial de gerar crédito de carbono nessas atividades, ela vai ter que se cumprir, né? Ela vai ter que cumprir as premissas básicas de estar regularizada, de ser assistida, de ter um processo ali operacional de controle de todas essas condicionantes, para que realmente o mercado consiga garantir
a compra daquele ativo, né, remunerar devidamente aquele ativo de forma segura, né. É um processo que nós entendemos que não vai acontecer parcial. Vai ter que ter muita transparência, muita rastreabilidade nesse processo para que consiga, de forma, monetizar o produtor que merece receber por essas boas práticas e, contrapartida, vai ter que fazer uma boa comprovação disso para o mercado, né, garantir a compra desse tipo de oportunidade. Nós temos visto aí os critérios de exportação, né, os países que compram as nossas produções aí, cada dia que passa tem colocado aí situações mais restritivas, momentos de transição para a gente poder melhorar essas boas práticas. E é o caminho. Nós que produzimos entendemos que isso faz sentido, então nós temos que caminhar nisso aí também e fazer com o tipo de exportação, né, dos nossos produtos, da nossa produção, seja valorizado. Que todo esse investimento financeiro, pessoal, de conhecimento, agregue valor, né, nessa exportação e isso consiga ter valoração, seja no mercado europeu, asiático, americano, né, já que isso é uma solicitação deles, que isso seja algo que consiga ser reconhecido e recompensado no processo natural do trabalho. Créditos em instituições bancárias, tomada de investimento, venda de dívidas verdes, é um assunto novo, né, que muito se debate e muita coisa tem acontecido, mas aquela história de o ótimo atrapalha o bom, é importante que a gente consiga trazer isso para a discussão e dizer o seguinte: as iniciativas precisam ser começadas, precisa ser remunerado, precisa ser dado vantagens agora, né, para quem está transitando nessa linha, para quem está querendo se aperfeiçoar nessas boas práticas, e com a evolução de cada um, que isso seja oportunizado, melhores vantagens para cada ponto. Então, eu trouxe aqui já de início algumas oportunidades para poder despertar aí o que a gente vai discorrer na conversa, tá bom? Bom, entramos no assunto certificação. Venho apresentar para vocês um modelo de certificação, que é o Selo Brasil Agrosustentável, que é uma iniciativa que tem o objetivo de demonstrar isso. Ou seja, o consumidor, quem tá pagando por aquele produto, por aquela produção, quer saber se essa produção, se o manejo dessa produção, se essa propriedade está respeitando a legislação, está comprometida com o desenvolvimento sustentável, não só daquele local, mas de uma microrregião, de um estado e, consequentemente, de um país, né? Quer saber se esse produto tem um reconhecimento, né? Um reconhecimento seguro de boas práticas. Então, o que é necessário ser visto dentro de todas esse manejo aqui, né? Então, os requisitos legais que eu havia comentado é um ponto, né? É um ponto que a gente observa dentro do programa, né? Quais requisitos legais é necessário ser atendidos e quantos estão de fato sendo atendidos ou não. Quais são as boas práticas empresariais, a gestão. Eu ouço falar muito hoje em eventos e palestras que é o empresário do agro, né? É uma empresa, uma propriedade é uma empresa que tem que ter feito uma boa gestão, um bom gerenciamento disso, o controle dessas informações. Isso tudo, para essa mudança de fase, é necessário que a gente consiga sustentar isso muito bem, né? As condições de trabalho responsáveis, né? Nós contratamos profissionais, às vezes a mesma família trabalha na propriedade, e nós temos algumas condições que precisam ser respeitadas e valorizadas. Nós vamos ter um especialista falando daqui a pouco aqui sobre a saúde e bem-estar do trabalhador rural, e ele vai conseguir dar uma boa detalhada nesse item, que é bastante importante. Bem-estar animal, para as propriedades que são criadoras, né, de pecuária, avicultura, suinocultura, né, a gente avalia isso também dentro da propriedade. Relação com as comunidades. Nós temos feito trabalho aí de norte a sul nesse país e cada região tem suas particularidades. Existem regiões que têm comunidades muito envolvidas, próximas propriedades, às vezes comunidades envolvidas dentro dessas propriedades, e as relações precisam ser responsáveis, com harmonia, e muitas delas são,
com certeza. A responsabilidade ambiental é um item dentro de tudo isso. E as boas práticas agrícolas aí que nós vimos mais recente aqui, um item que o professor Juca comentou, que são as boas práticas de manejo, conservação do solo, cobertura verde, é um ponto que já dá bastante assunto para conversar, mas todas essas boas práticas precisam ser reconhecidas, evidenciadas, né, e recompensadas. Bom, tudo isso, pessoal, toda essa avaliação, essa projeção, em cima de mais de 100 requisitos criados, né, no processo de certificação do selo Brasil Agrosustentável, pode ser dividido em 3 níveis. Ou seja, a sua propriedade, ela é feita uma avaliação dela, e diante daquela avaliação é dada uma nota para ela. É apresentada a conquista, né, de algum volume de pontuação. E essa pontuação pode dar o reconhecimento, né, através do selo bronze, prata ou ouro, para poder ser divulgado pela propriedade, para poder ser divulgado nos produtos que a propriedade produza, né? E também para as instituições fiscais, instituições de controle agropecuário, para poder evidenciar, né, poder mostrar para a sociedade, né, e o consumidor, de que boas práticas foram identificadas, foram evidenciadas e foram recebido um reconhecimento por atender essas boas práticas. Então, é um processo onde é realizada uma auditoria de terceira parte, através de uma certificação. Eu esqueci de mencionar ali, a GCS é uma certificadora internacional que atua em 5 países, né, é quem audita e valida o atendimento a esses requisitos. Então, o programa, ele teve a responsabilidade e o cuidado de trazer uma certificadora reconhecida para poder avaliar o atendimento desses itens e atestá-los para que isso tenha reconhecimento e credibilidade no mercado. E aí no mercado não só nacional, no mercado internacional também, né? Então, esse selo você não ganha, esse selo você conquista através das boas práticas que você consegue comprovar, depois que seja auditado e validado. Gostaria de colocar aqui algumas informações interessantes aí, né? A gente estava falando sobre CPR Verde no início, e a CS trabalhou, né, muito forte nessa linha. Nós somos a primeira empresa aí que junto ao Banco do Brasil emitiu uma CPR Verde, né, a BB Preservação, que é um produto que o Banco do Brasil criou, e através disso outros produtores, outras regiões do país, né, vieram atrás da gente para poder atendê-los nesse sentido, dar essa assessoria. Nós fizemos CPRs no Paraná, Minas, Mato Grosso, Paraíba, Maranhão, mais recentemente. Então, nós temos aproximadamente aí 10.600 hectares aí, emitidos aí de CPR Verde, né? Isso num valor médio aí de 20 milhões em relação a operações. Isso aí eu estou colocando o segundo semestre de 2022, né? Então tem muita coisa ainda a acontecer para o próximo ano, tá? Fazendo um adendo aqui do selo Brasil Agrosustentável também, né? Já existem vários estados aí com propriedades certificadas, passando aí dos 20 mil hectares atendidos. Isso eu vou colocar no segundo semestre. Então são produtos, processos e trabalhos muito novos, mas que estão ganhando aí certamente bastante relevância e reconhecimento do mercado, né? Então, quero colocar aqui para vocês o que mais nos motiva, o que mais nos deixa feliz aí entregando, né, essa conquista aos produtores que podem ingressar num projeto desse de forma voluntária ou de forma direta, né? Esse é um último evento que a gente participou aí, que foi lá no Maranhão. Esse é um projeto que o Selo Brasil Agrosustentável está desenvolvendo junto à rede LPF lá, e foram certificadas propriedades lá recentemente. Eu estive lá uma semana atrás entregando a premiação. Existe um grupo de produtores lá que estão bastante engajados em buscar alternativas, vantagens para se comprovar
a sustentabilidade na sua propriedade e certamente vão alcançar vantagens. A certificação traz aí algumas vantagens, mas uma delas é, por exemplo, isenção de taxas para operações financeiras, e que são rapidamente recompensadas num primeiro momento, né? Nós vamos ter a Johnny deve falar também aqui um pouco sobre do Banco do Brasil, sobre um pouco desse processo, e a gente está reforçando aqui uma coisa que ela vai conseguir explicar melhor. Então, o que a gente quer é isso aí, é entrar na propriedade rural como um ator parceiro do produtor rural, ajudá-los a identificar as oportunidades, né? E, se possível, ele ser certificado e conseguir utilizar isso para a sua boa imagem, utilizar isso para os seus negócios, para o seu ganho, que é o que todo mundo quer, né? Tá trabalhando tranquilo, com segurança e obtendo as suas oportunidades de mercado, né? Vamos começar comprovando a situação ambiental da propriedade. Essa é a provocação que eu quero deixar aí e agradecer a oportunidade para poder falar um pouco sobre esse assunto aí. Muito obrigado. O acontecimento desse evento ele passa diretamente à CS, ao Charles, que é o idealizador, que está sempre à frente aí das propostas e entusiasta ao tema.